Olá, está começando o Inteiro Teor, um programa produzido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Um dia aprendiz e num piscar de olhos, aposentado. Hoje a gente dá dicas para quem está apenas iniciando a carreira e vai poder contar com esse tempo de trabalho para lá na frente se aposentar. É importante saber, já que a Justiça negou o pedido de aposentadoria de um trabalhador por falta de comprovação de tempo de serviço como menor aprendiz. Outro assunto envolvendo o trabalho de jovens é a parceria celebrada entre a Justiça Federal Mineira e o Centro de Vida Independente, que possibilita a inserção de pessoas especiais como voluntárias. Vamos repercutir também uma decisão do TRF da Primeira Região que envolve o consumidor. Se comprovada a inadimplência de devedor de prestações de carro, é legal que o banco determine a chamada busca e apreensão? Esse é o Inteiro Teor, com reportagens da Justiça Federal da Primeira Região que interessam a você. A gente começa o programa de hoje falando de uma turma que está apenas iniciando a carreira profissional e nem pensa que um dia vai se aposentar. Pois a falta de documentos que comprovem o tempo como aprendiz pode dar problemas lá no final da carreira. O TRF da Primeira Região negou o pedido de aposentadoria de um trabalhador, já que não havia provas desse período trabalhado. Começar a ganhar o próprio dinheiro mais cedo é o desejo de muitos jovens. Uma das portas de entrada mais seguras para os adolescentes que querem ingressar no mercado de trabalho são os programas voltados para a inclusão na vida profissional, como é o caso da Letícia, que presta serviços em um sindicato como jovem aprendiz. Eu acho que o programa Aprendiz Legal, ele é uma espécie de caça-talentos. Quando você participa, você desenvolve habilidades e descobre as suas vocações. A gente tem uma certa responsabilidade e é legal, porque não precisa ficar sempre pedindo, eu vou sair ali, mãe me dá um dinheiro, pai me dá um dinheiro. O programa garante ao jovem trabalhador todos os direitos trabalhistas. Na hora de se aposentar, por exemplo, o período trabalhado como aprendiz também conta como tempo de serviço para conseguir o benefício. Esse adolescente ou jovem, ele passa a ter todos os direitos garantidos da CLT, ele é amparado pela CLT e a empresa passa a contribuir com o FGTS, então ele passa a ter direito ao FGTS, ele tem a participação dele no INSS, então ele já é um contribuinte do INSS e ele tem os seus direitos todos assegurados, inclusive ele tem a carteira dele registrada, então ele é efetivamente um seletista. Mas para valer nessa contagem, é preciso comprovar o período de contribuição. O cidadão, se ele é empregado, ele tem que guardar com muito carinho a carteira de trabalho dele, que é o registro principal, embora a Previdência tenha um registro dele que deve coincidir com tudo que está na carteira de trabalho dele. Outros documentos que aí ele pode estar provando que ele trabalhou, a conta do fundo de garantia lá, que ele foi lá no banco da Caixa Econômica e recebeu, levantou o fundo, né, e tem um carimbo de um servidor da Caixa que ele recebeu, ele já tem essa garantia desse período. Outras transações que ele tenha feito, até aquelas férias, né, vai estar provando que ele tem um direito à Previdência, tem direito como trabalhador. Então, no momento que ele for aposentar, é bom que ele traga tudo. Quando é autônomo, ou contribuinte individual, ele vai ter o carnezinho dele que ele contribui, ou a guia que ele contribui. Então ele tem que ter o cuidado de que aquele número é o dele realmente dentro da Previdência. Em Minas Gerais, na hora de requerer a aposentadoria, um cidadão não conseguiu comprovar o período em que trabalhou como aluno-aprendiz de um curso técnico. Ele entrou na Justiça com pedido de averbação do tempo de serviço, alegando que ficou vinculado à instituição durante 1 ano e 9 meses. Em primeira instância, teve o período reconhecido, mas o INSS recorreu da decisão com o argumento de que na época em que o autor foi aluno-aprendiz, não se
se constituíram vínculos empregatícios, apenas educacionais, uma vez que não teria comprovação de pagamento de salário ou mesmo de alguma bolsa. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o processo, o colegiado concordou com os argumentos do INSS, já que não foram apresentadas provas materiais de que ele teria sido aprendiz ou recebido remuneração pelo vínculo. A documentação teria demonstrado apenas a frequência no curso técnico. Em novembro de 2015, foram aprovadas novas regras para a aposentadoria. Agora, para conseguir o benefício integral, o trabalhador precisa, no caso das mulheres, ter somados 85 anos de idade e contribuição. Para os homens, a soma precisa alcançar os 95 anos. É a regra 85-95. A lei que foi aprovada como alternativa ao fator previdenciário, ela previu um escalonamento, ou seja, nós vamos caminhar de 2016 até 2026 de uma fórmula que ela começa em 85-95 e vai chegar em 90-100. Ou seja, em 2026, a pessoa vai poder se aposentar sem a incidência do fator previdenciário se no somatório da idade e o tempo de serviço chegar ao valor 90 ou 100. Então é preciso que o trabalhador fique atento às mudanças e aos documentos que possam comprovar no futuro o tempo de contribuição na Previdência Social. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa decisão, basta acessar o site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e clicar em Notícias. Já as informações sobre o programa Jovem Aprendiz estão no site do Ministério do Trabalho e Emprego, www.maisemprego.mte.gov.br. Sobre a inclusão de jovens no mercado de trabalho, o Inteiro Teor traz ainda nessa edição uma entrevista sobre a inserção de pessoas especiais como voluntárias na Justiça Federal Mineira. E veja a seguir. TRF da Primeira Região concede à Caixa Econômica Federal a reintegração de posse de um imóvel sem precisar pagar pelas benfeitorias que o antigo morador havia feito. Saiba por quê já aqui no Inteiro Teor. Estamos de volta com o Inteiro Teor. A nossa reportagem agora conta que a 5ª turma do TRF da Primeira Região concedeu à Caixa Econômica Federal a reintegração de posse de um imóvel de sua propriedade sem ter que reembolsar as benfeitorias realizadas pelo morador. Veja o porquê. A decisão do TRF1 modifica uma sentença da Justiça Federal de Mato Grosso que havia autorizado a Caixa a reaver o imóvel, mas somente mediante pagamento de indenização pelas benfeitorias que o morador fez. O entendimento inicial foi de que o valor de mercado da propriedade aumentou depois da reforma e ampliação. O problema é que o contrato celebrado entre a Caixa e o morador vedava qualquer tipo de alteração na estrutura original do imóvel. Foram construídos muros, varandas, área de serviço, quarto. Quando soube da obra, a Caixa notificou o responsável, que continuou a fazer as modificações. Para dar ganho de causa à Caixa, o tribunal levou em consideração a notificação feita ao morador e também o fato de o contrato prever que nenhuma indenização poderia ser paga neste caso. A decisão serve de alerta para outros arrendatários e mutuários que têm contratos de arrendamento ou financiamento de imóveis. O arrendatário ele não pode realizar obras ou aumentar, fazer um puxadinho, um quarto, uma varanda coberta, sem que a parte arrendadora tenha autorizado. É como se você alugasse um bem e quisesse melhorá-lo, né? Sem que o locador te autorize a fazer isso. E o tribunal também decidiu que é válida a busca e apreensão de carro alienado, mesmo quando a revisão das parcelas do financiamento estiver em discussão na Justiça. Financiar um carro já foi mais fácil quando a oferta de crédito no país era maior e as exigências dos bancos menores. Muita gente só conseguiu ter o primeiro carro próprio ou o primeiro 0 km por causa destas facilidades.
O problema é quando aparecem outras dívidas e honrar o compromisso mensal de pagar a prestação do carro vai ficando difícil. É complicado, porque assim, às vezes você financia o carro, entendeu? Às vezes você já ganha um salário não tão alto e assim, o banco ele não tem dó, ele cobra um juro mesmo, quer porque quer os juros, entendeu? Muitos compradores que financiaram veículos não conseguiram pagar e, além de já ter o nome negativado, enfrentam o problema de ter que devolver o veículo. Estava correndo o processo, quando o oficial de justiça chegou, viu o carro na garagem e levou. A solução encontrada por alguns para não ter que ficar sem o carro é tentar renegociar o contrato com a utilização de argumentos como o da ilegalidade dos juros praticados. A cobrança de juros sobre juros nestes contratos e a adoção da famosa tabela Price embasam os processos de revisão contra as financeiras. Muitos têm sorte, outros acabam perdendo o veículo. Um destes casos aconteceu no estado da Bahia. Um motorista que estava inadimplente tentou barrar a busca e apreensão do carro dele sob o argumento de que o contrato estava sendo revisado. A Justiça Federal negou o pedido e ele recorreu ao TRF da Primeira Região, aqui em Brasília. O tribunal entendeu que, quando fica comprovada a inadimplência do devedor com as prestações do carro, é legal os bancos determinarem a busca e a apreensão. Segundo o desembargador Nefton Guedes, que relatou o caso, a revisão contratual requerida em juízo não impede que o bem seja devolvido. Para determinar a apreensão do veículo, basta o banco comprovar a inadimplência e notificar o devedor. Este advogado explica que a revisão das prestações, que muitos têm solicitado na Justiça, é legal e tem surtido efeito, mas realmente não garante que o veículo não seja recolhido pelo banco. Esse é um equívoco que se comete. O consumidor ele ingressa com ação questionando ali o contrato, pedindo a revisão do contrato, e ele, ao mesmo tempo, ele está incidindo ali no amora, ele está inadimplente, não está pagando as prestações. Mas mesmo nessa hipótese, a busca e apreensão ela é cabível, porque a busca e apreensão é uma ação autônoma. E o Decreto-Lei 911, ele prevê lá que basta que se comprove a inadimplência e a comunicação por meio de carta registrada ao consumidor, para que se possibilite a busca e apreensão. Aí o juiz ele determina liminarmente a busca e apreensão. E veja a seguir, uma entrevista com o juiz federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes. Ele é diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais e vai falar sobre o trabalho de inserção de pessoas especiais como voluntárias que está fazendo em Minas Gerais. Um ganho tanto para os dois lados, como você vai ver a seguir. Uma ação que só traz ganhos. Em Minas, a Justiça Federal está contando agora com o trabalho voluntário de pessoas especiais. Elas são inseridas no mercado e desenvolvem diversas habilidades. Do outro lado, a Justiça conta com a prestação de serviços supervisionados. Olha, uma iniciativa que dá gosto contar. Rafael Braga conversou com o diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas, Miguel Ângelo, sobre esse assunto. Olá, Carlos. A parceria celebrada entre a Justiça Federal de Minas Gerais e o Centro de Vida Independente daquele estado vai possibilitar a prestação de serviço voluntário especial por jovens. E é sobre este assunto que a gente vai conversar com o diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, Dr. Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes. Muito obrigado por sua participação aqui no Inteiro Teor. Eu que agradeço a oportunidade. Dr. Miguel Ângelo, de onde surgiu essa iniciativa de celebrar uma parceria com o Centro de Vida Independente para trazer jovens especiais para o convívio e para trabalhar na Justiça Federal? Nós temos na Seção Judiciária uma comissão de acessibilidade em que nós temos a preocupação de inclusão social, não só dos servidores que são deficientes, como também do nosso público em geral, da população que frequenta a Justiça Federal. Daí veio essa ideia dessa parceria
com o Centro de Vida Independente de Minas Gerais. Na prática, como vai funcionar? Os jovens vão prestar algum serviço? Vai haver um horário ali para que eles estejam disponíveis na sessão judiciária? Como vai funcionar? É o seguinte, funciona como se fosse um estágio. Há uma carga horária de 4 horas por dia que o jovem trabalha voluntariamente, sem recebimento de salários, mas, ao mesmo tempo, isto provoca para o jovem que tem deficiência mental leve, que é o nosso voluntário, permite a ele que faça um trabalho junto com as pessoas num ambiente de trabalho normal, em que com isso ele é inserido mais facilmente na sociedade, porque esses jovens eles têm muita carência dessa experiência de lidar num ambiente normal de trabalho. É uma oportunidade para eles e para nós também é um benefício muito bom, porque eles desenvolvem atividades do dia a dia nosso. Por exemplo, nós estamos iniciando esta parceria na seção de distribuição e protocolo. Eles são responsáveis por receber os processos, numerar as páginas, fazer toda a montagem física do processo. Ou seja, além da contribuição para a inclusão social, a Justiça Federal também está ganhando. Está ganhando, sim. Porque eles trabalham efetivamente na nossa atividade, colaborando com uma diminuição da sobrecarga de trabalho para os servidores daquela área. Nós estamos pretendendo ampliar o trabalho para outras áreas da Justiça Federal. Nós já identificamos que há possibilidade desse trabalho ser exercido em outras unidades, não só administrativas, como também alguns setores judiciais. E isso é bom para a Justiça Federal e é bom para os jovens portadores desta deficiência mental leve, que é o nosso público-alvo. E eles serão acompanhados por profissionais médicos ou psicólogos, além dos profissionais da área do direito que estarão ali por perto? Sim, nós temos o acompanhamento de uma servidora da Justiça Federal que também possui deficiência, ela é membro da comissão, como também nós temos o acompanhamento dos profissionais da CVI, sim, que são os especialistas médicos e psicólogos que fazem o acompanhamento nessa, vamos dizer assim, na área técnica, para que eles não passem do limite deles e tenham um bom entrosamento com toda a equipe do qual eles estão trabalhando. Esse convênio celebrado com o CVI no estado de Minas Gerais, e é bom que a gente frise isso para o nosso telespectador, a iniciativa é pioneira da seção judiciária de Minas Gerais, que faz parte do TRF da primeira região. Agora, foi uma parceria que gerou ou vai gerar algum tipo de ônus financeiro para a Justiça Federal, doutor Miguel Ângelo? Não há nenhum recurso financeiro envolvido. É voluntariado, nós não pagamos nenhuma remuneração, nem para o jovem e nem para a CVI. E, ao mesmo tempo, também não há nenhuma remuneração para a Justiça Federal no sentido de recebermos algum recurso. Então, sem ônus financeiro para as duas partes. País afora, a Justiça Federal, não só no TRF1, como também nos outros tribunais, conta com outras parcerias de voluntariado, né? Essas parcerias são importantes e ajudam muito a melhorar a prestação jurisdicional, doutor Miguel. Sim, nós temos outras parcerias de voluntariado. Nós temos uma lei que disciplina o voluntariado nos órgãos públicos. Nós aproveitamos essa medida legislativa benéfica para os órgãos públicos para trazer para dentro da Justiça Federal as universidades, as faculdades de direito, em que os alunos podem exercer ali na prática o que estão aprendendo, como um estágio, uma forma de estágio não remunerado,
e, ao mesmo tempo, nós temos o benefício de ter uma mão de obra extra. Então, esse voluntariado já existe e tem dado bons frutos. O que nós fizemos foi ampliar este voluntariado para além de ter o benefício do serviço, nós fazermos uma inclusão social e também prepararmos os nossos servidores para os próximos tempos que virão com os próximos concursos, em que haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência. Com isso, os servidores já começam a se ambientar com o trabalho ao lado de pessoas com deficiências, sejam de deficiências físicas, sejam de deficiências mentais. Isso faz com que a gente tenha uma visão muito mais humanizada da relação com o outro, seja ele servidor, seja ele a população, a parte que vem ali nos solicitar alguns serviços judiciários, sejam com estes voluntários. Isso é um ganho como pessoa humana que todos terão. E a prática desta parceria vai demonstrar justamente que é possível contar com o apoio desse pessoal, que esse pessoal tem uma grande utilidade para a Justiça Federal e que a Justiça Federal também pode fazer o seu papel, como o senhor bem acabou de dizer, de promover essa inclusão social. Né? Sim, ele é benéfico para todos os envolvidos, né? Os jovens estão muito satisfeitos com esta iniciativa de ter essa parceria e nós também, porque estamos todos sendo mutuamente ajudados. Imagino que até o clima melhora um pouquinho por ali, né? As pessoas ficam trabalhando mais satisfeitas, há uma alegria no ar. Sim, exatamente. Eu vejo os servidores muito mais empolgados no dia a dia, porque eles sentem aquela satisfação de poder está, ao mesmo tempo que está trabalhando, está fazendo um trabalho social. E isso traz um incentivo à equipe, isso traz um dinamismo maior nas relações que acontecem ali. Tem sido uma experiência muito boa. Doutor Miguel Ângelo, muito obrigado por sua participação aqui no Inteiro TU. Eu estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Nós conversamos com o diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, doutor Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes. Ele contou para a gente como está funcionando a parceria celebrada entre a Justiça Federal de Minas Gerais e o Centro de Vida Independente, que prevê a prestação de serviço voluntário por jovens especiais na Seção Judiciária de Minas Gerais. É com você, Carlos Rodrigues. Você acompanhou o Inteiro Teor, uma produção do Núcleo de Rádio e TV do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nosso programa está online no portal www.trf1.jus.br e também no nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau!